Quantas vezes você já se perguntou como os profetas da Bíblia conseguiam viver 100, 120 e até mais de 150 anos? Como era possível que homens como Moisés chegassem aos 120 anos com a visão perfeita e uma força que não havia diminuído? Como Abraão, Isaque, Jacó, Jó e tantos outros alcançaram uma longevidade que hoje parece impossível, quase irreal, como se pertencesse a outro mundo. E aqui vem o que poucos te contaram. Não foi apenas a bênção de Deus derramada sobre eles, não foi unicamente a fé inabalável deles, houve algo mais, algo tangível, algo que a Bíblia menciona com clareza, mas que durante séculos foi ignorado, mal interpretado ou simplesmente esquecido. Havia uma erva, uma planta específica que os profetas conheciam, que usavam, que consumiam com sabedoria e que fazia parte da relação deles com a criação divina. Uma erva que não apenas prolongava os dias deles, mas que os mantinha fortes, lúcidos, cheios de vitalidade, capazes de cumprir o propósito que Deus lhes havia dado até o último suspiro. Hoje você não está aqui por acaso. Não é coincidência que esta mensagem tenha chegado até você neste exato momento da sua vida. Talvez você já carregue anos sentindo que o seu corpo não responde mais como antes. Talvez tenha ido a médicos que te disseram que é normal se sentir cansado, fraco, doente na sua idade. Talvez você tenha aceitado a ideia de que viver com dores crônicas, com doenças que não vão embora, com um corpo que se deteriora rapidamente é simplesmente parte da vida. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Com toda a autoridade que a palavra de Deus me dá, isso não é o que Ele projetou para você. Isso não é o que está escrito nas Escrituras. Isso não é o que os profetas viveram. E se eles puderam experimentar uma vida longa, plena e saudável, por que você não? Mas antes de continuar, preciso que você faça algo. Se esta mensagem está tocando algo profundo no seu coração, se você sente que o que estou dizendo não é apenas informação, mas uma revelação pessoal para a sua vida, quero que se inscreva neste canal agora mesmo. Não faça isso por mim. Faça porque você precisa que estas verdades bíblicas continuem chegando até você. Porque você precisa de um lugar onde a palavra de Deus não seja diluída, não se adapte às modas, não seja vendida como entretenimento, mas seja pregada com poder, com verdade e com a intenção de transformar vidas. Clique no botão de inscrição, porque o que vem nesta mensagem pode mudar não só a sua forma de pensar, mas a sua forma de viver, de comer, de cuidar do seu corpo e de honrar a vida que Deus te deu. Agora respire fundo comigo. Faça uma pausa por um momento, porque o que você está prestes a ouvir não é teoria, não é um conto bonito, não é uma interpretação poética da Bíblia. É uma verdade histórica, científica e, acima de tudo, espiritual que pode revolucionar a sua saúde, a sua energia e a sua longevidade. E se você está doente, se já perdeu a esperança de se sentir bem novamente, se já aceitou que não há mais nada a fazer, então escute com atenção cada palavra que vou te dizer, porque no final desta mensagem você não será a mesma pessoa. A Bíblia não é apenas um livro de espiritualidade abstrata, não é apenas um manual de moral ou um conjunto de histórias inspiradoras. A Bíblia é também um livro de vida prática, de instruções concretas, de sabedoria aplicada à saúde, à alimentação e ao cuidado do corpo. E os profetas sabiam disso. Eles não separavam o espiritual do físico. Eles entendiam que Deus havia criado um mundo cheio de plantas, ervas e frutos projetados especificamente para sustentar a vida humana. Em Gênesis 1:29, o próprio Deus declara: Eis que vos tenho dado toda planta que dá semente, que está sobre toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente. Isso vos será para alimento. Desde o princípio, desde o Éden, Deus estabeleceu que as plantas não eram apenas decoração, não eram apenas paisagem, eram medicina, eram alimento, eram ferramentas divinas para que o ser humano pudesse viver em saúde e plenitude. Os profetas conheciam isso, eles não corriam atrás de tratamentos complicados nem de fórmulas misteriosas. Eles voltavam ao simples, ao que Deus havia providenciado desde o início, e entre todas as plantas que cresciam nas terras bíblicas, entre todas as ervas que Deus semeou naquelas regiões áridas e abençoadas, havia uma que se destacava acima de todas. Uma erva que aparece mencionada nos textos sagrados, que fazia parte de rituais de purificação, que era usada em cerimônias de cura, que os sacerdotes conheciam e respeitavam, uma erva que não apenas limpava o corpo, mas que o fortalecia por dentro, renovando as células,
protegendo os órgãos vitais, estendendo os anos de vida sem que o corpo desmoronasse. Agora preste muita atenção no que vou dizer, porque isso é chave. Em Êxodo 12:22, se menciona o uso do hisopo num momento crítico da história de Israel, quando Deus estava prestes a libertar o seu povo da escravidão do Egito. Quando a última praga estava para cair sobre os primogênitos egípcios, Deus deu instruções específicas a Moisés. Ele disse que cada família israelita deveria pegar um molho de hisopo, molhá-lo no sangue do cordeiro e marcar com aquele sangue os umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse, ao ver aquele sinal, não tocaria em ninguém dentro daquela casa. Por que hisopo? Por que não qualquer outra planta? Porque o hisopo não era apenas uma planta comum, era uma planta com propriedades purificadoras, com poder simbólico e real. Era uma planta que o próprio Deus havia indicado como instrumento de proteção e de vida. E não foi só isso. No Salmo 51:7, o rei Davi, depois de ter pecado gravemente, depois de ter caído em adultério e assassinato, clama a Deus com estas palavras: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Davi não estava falando metaforicamente. Ele conhecia o poder do hisopo. Sabia que aquela planta não apenas limpava o exterior, mas representava uma purificação profunda, interna e espiritual. O hisopo era usado em cerimônias de limpeza ritual, em processos de restauração, em momentos em que o corpo e a alma precisavam ser renovados. E se Davi, o homem segundo o coração de Deus, invocava o hisopo como símbolo de pureza e cura, é porque sabia que aquela planta tinha um poder que ia além do visível. Agora vou te contar algo que muitos ignoram. O hisopo bíblico, conhecido cientificamente como Origanum syriacum, cresce nas regiões de Israel, Síria, Jordânia e outras terras do Oriente Médio. Não é o mesmo hisopo que se vende em qualquer loja hoje em dia. Não é uma planta ornamental. É uma erva medicinal poderosa que tem sido estudada nos tempos modernos e que revelou propriedades extraordinárias. Os cientistas descobriram que o hisopo contém compostos antioxidantes, antibacterianos, anti-inflamatórios e antifúngicos. Contém flavonoides, ácidos fenólicos e óleos essenciais que protegem o sistema imunológico, purificam o sangue, fortalecem os pulmões e protegem o fígado. Contém substâncias que literalmente limpam o corpo de toxinas, expulsam parasitas e combatem infecções que outros remédios não conseguem alcançar. E agora entenda isto. Os profetas não tinham laboratórios, não tinham microscópios, não tinham estudos científicos, mas tinham algo muito mais poderoso. Tinham a revelação de Deus. Eles sabiam, por instrução divina e por experiência transmitida de geração em geração, que o hisopo não era uma planta qualquer. Eles o usavam regularmente, o consumiam em chás, o misturavam com alimentos, o aplicavam em ungüentos e os corpos deles respondiam, os sistemas se fortaleciam e os dias se estendiam. E quando chegavam a idades que hoje consideramos impossíveis, eles o faziam com uma vitalidade que desafiava toda a lógica humana. Se esta mensagem está ressoando no seu espírito, se você sente que há algo aqui que Deus quer te mostrar, então deixe um comentário dizendo: acredito na cura divina. Não escreva só por escrever. Escreva como uma declaração de fé. Escreva como quem planta uma semente em terra fértil. Porque quando você declara algo com a boca, quando escreve com as mãos, quando crê com o coração, algo se ativa no mundo espiritual e Deus honra essa fé. Mas agora vem o importante. Não se trata apenas de saber que o hisopo existe. Não se trata apenas de entender que os profetas o usavam. Trata-se de entender por que ele funcionava. Trata-se de entender o princípio espiritual e físico por trás dessa planta. Porque, no fundo, o que Deus estava ensinando ao seu povo era isto: eu criei um mundo cheio de recursos para que vocês vivam bem. Não precisam depender de sistemas que os adoecem. Não precisam viver como escravos da doença. Eu lhes dei plantas, ervas e frutos que podem curá-los, protegê-los e sustentá-los. Mas vocês precisam conhecê-las, usá-las e honrá-las como parte da minha criação. E aqui está o problema. Hoje vivemos em uma geração que se esqueceu disso. Esquecemos que Deus nos deu a natureza como farmácia divina. Esquecemos que antes de existirem pílulas sintéticas, antes de existirem tratamentos químicos, antes de existir toda essa indústria que lucra com a doença, existia o hisopo, existia o incenso, existia a mirra, existia o azeite de oliva,
existiam as ervas que Deus semeou com as próprias mãos para que o ser humano pudesse viver 100, 120, 150 anos sem que o corpo desmoronasse. Agora escute isto com muita atenção, porque é o que marca a diferença entre aqueles que vivem muito e aqueles que morrem jovens. Não é apenas uma questão de genética, não é apenas uma questão de sorte, é uma questão de obediência. É uma questão de conhecimento, é uma questão de voltar aos princípios que Deus estabeleceu desde o princípio. Os profetas não viviam mais de 100 anos porque eram especiais. Viviam mais de 100 anos porque honravam as leis da criação, porque comiam o que Deus projetou para ser comido, porque usavam as plantas que Deus projetou para serem usadas, porque não contaminavam seus corpos com substâncias estranhas, porque viviam em harmonia com a ordem divina, e você pode fazer o mesmo. Não importa quantos anos você tenha agora. Não importa quantas doenças já te diagnosticaram. Não importa quantas vezes te disseram que não há mais nada a fazer. Se você está vivo, se está respirando, se o seu coração ainda bate, então ainda há esperança, ainda há tempo, ainda dá para voltar aos princípios bíblicos que sustentavam os profetas. Ainda dá para incorporar o hisopo na sua vida. Ainda dá para experimentar o que eles experimentaram. Dê like neste vídeo se você sente que esta palavra está tocando o seu coração. Porque cada like é uma forma de dizer a Deus: eu creio, eu recebo, eu ajo. E agora, antes de passar para o próximo bloco, quero que respire comigo mais uma vez. Respire fundo, solte o ar lentamente, porque o que vem agora não é apenas informação, é revelação, é instrução prática. É a chave que abre a porta para uma vida mais longa, mais forte e mais plena. Fique comigo, não vá embora, porque o melhor está por vir. Agora vamos mais fundo, porque não basta saber que o hisopo existe. Não basta saber que os profetas o usavam. Você precisa entender o que aquela planta fazia dentro do corpo humano. Você precisa entender por que, de entre todas as ervas disponíveis, Deus escolheu o hisopo como símbolo de purificação e como instrumento de cura. E quando você entender isso, quando vir como cada componente daquela planta foi projetado com precisão divina, a sua fé vai subir para outro nível. Porque não se trata apenas de crer, trata-se de compreender que Deus não faz nada ao acaso. Cada planta que ele criou tem um propósito. Cada folha, cada semente, cada raiz foi colocada na terra com uma intenção específica. E o hisopo não é exceção. Os cientistas modernos, quando estudaram o hisopo bíblico, ficaram impressionados. Descobriram que esta planta contém compostos que literalmente limpam o sangue, compostos que eliminam toxinas acumuladas durante anos, compostos que protegem o fígado de danos, que fortalecem os pulmões contra infecções, que melhoram a circulação, que reduzem a inflamação crônica. Mas o mais impressionante é isto. O hisopo tem a capacidade de combater parasitas internos que muitas vezes os médicos não detectam, parasitas que se alojam no intestino, no fígado, em outros órgãos vitais e que vão debilitando o corpo pouco a pouco sem que a pessoa perceba. E quando o corpo está cheio de parasitas, quando está cheio de toxinas, quando o fígado está sobrecarregado, quando os pulmões estão comprometidos, a pessoa começa a envelhecer mais rápido, começa a perder energia, começa a adoecer com frequência e, eventualmente, o corpo colapsa. Os profetas não tinham esse conhecimento científico, mas eles sabiam por revelação divina que o hisopo limpava por dentro. Eles sabiam que quando o corpo estava limpo, quando as toxinas eram expulsas, quando os parasitas eram eliminados, a vida se estendia, a vitalidade voltava, a doença fugia, e por isso eles o usavam regularmente. Não esperavam estar doentes para recorrer ao hisopo, eles o usavam como parte do estilo de vida. Eles o usavam como quem lava as mãos antes de comer. Era uma prática de higiene espiritual e física que mantinha os corpos deles funcionando em ótimas condições durante décadas. Agora pense nisto. O que teria acontecido se os profetas tivessem ignorado o hisopo? O que teria acontecido se eles tivessem dito: não, isso é só mais uma planta, não tem nada de especial? Provavelmente não teriam vivido tanto, provavelmente não teriam tido a força necessária para cumprir as missões que Deus lhes havia dado. Porque uma coisa é ter fé e outra coisa é cuidar do templo que Deus te deu. O seu corpo não é seu, é o templo do Espírito Santo. E se você não o cuidar, se você o negligenciar, se você o encher de coisas que o danificam, então estará limitando o que Deus pode fazer através de você. E sei que isto é forte, sei que confronta,
mas você precisa ouvir. Porque muitos crentes estão doentes, não porque Deus os abandonou, mas porque ignoraram os princípios de saúde que Ele estabeleceu desde o princípio. E aqui vem algo que você precisa escutar com muita atenção. O hisopo não era a única ferramenta que os profetas usavam para manter a saúde. Também estava o jejum, também estava a oração, também estava o descanso, também estava o azeite de oliva, também estava o vinho misturado com mirra. Eram ferramentas que trabalhavam em conjunto, mas o hisopo era a base, era a planta que limpava o terreno interno do corpo para que todo o resto pudesse funcionar melhor. Porque de nada adianta orar por cura se o seu corpo está cheio de toxinas. De nada adianta jejuar se o seu fígado está sobrecarregado. De nada adianta descansar se os seus pulmões estão comprometidos. Primeiro é preciso limpar. Primeiro é preciso purificar. E isso é exatamente o que o hisopo faz. Deixe-me te dar um exemplo bíblico poderoso. No livro de Levítico, capítulo 14, Deus dá instruções específicas a Moisés sobre como deveriam ser purificadas as pessoas que haviam sido curadas da lepra. E entre essas instruções aparece o hisopo, diz assim: "E mandará o sacerdote que se tomem para o que se purifica 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro, e carmesim e isopo. E mandará o sacerdote matar uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois tomará a ave viva, o cedro, o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre o que se purifica da lepra, e o declarará limpo." Você percebe? Não era apenas um ritual simbólico, era um processo real de purificação. O hisopo estava envolvido diretamente na restauração física e espiritual da pessoa. E agora pense nisto. A lepra nos tempos bíblicos não era apenas uma doença da pele. Era uma condição que separava a pessoa da comunidade. Era uma sentença de morte lenta. Era uma maldição visível. E, no entanto, Deus proveu um caminho de restauração. E nesse caminho estava o hisopo, porque o hisopo não apenas limpava a pele, limpava o sangue, limpava o sistema, limpava tudo o que havia sido contaminado. E quando a pessoa era declarada limpa, não era só porque a pele parecia melhor, era porque o corpo inteiro havia sido restaurado. Agora quero que você faça algo. Quero que pare por um momento e pense na sua própria vida. Pense nas coisas que você tem colocado dentro do seu corpo durante anos: comida processada, químicos, medicamentos, substâncias que nunca deveriam ter entrado aí. E tudo isso foi se acumulando. Tudo isso foi sobrecarregando o seu fígado, os seus rins, os seus pulmões. Tudo isso foi criando um ambiente onde as doenças podem prosperar. Porque as doenças não aparecem do nada. As doenças prosperam em ambientes tóxicos, e se o seu corpo está tóxico, então é só questão de tempo até que algo falhe. Mas aqui está a boa notícia. Não é tarde demais. Ainda dá para limpar o seu corpo. Ainda dá para purificar o seu sangue. Ainda dá para restaurar o seu fígado, os seus pulmões, os seus rins. Ainda dá para voltar aos princípios que Deus estabeleceu. E o hisopo pode ser parte desse processo. Não estou dizendo que o hisopo é uma pílula mágica. Não estou dizendo que só tomando o hisopo você vai viver 120 anos. O que estou dizendo é que o hisopo é uma ferramenta que Deus projetou para ajudar você a limpar o seu corpo. E quando o seu corpo está limpo, quando o seu sangue flui corretamente, quando os seus órgãos funcionam como devem, então o seu corpo pode curar, então o seu corpo pode se restaurar, então o seu corpo pode fazer o que Deus projetou que fizesse: viver muito tempo em saúde e vitalidade. Se esta palavra está ressoando no seu coração, se você sente que Deus está falando diretamente com você através desta mensagem, então deixe um comentário dizendo: "Vou cuidar do templo que Deus me deu." Porque quando você faz essa declaração, quando você decide que vai honrar o seu corpo, quando você decide que vai voltar aos princípios bíblicos de saúde, algo muda, algo se ativa e Deus honra essa decisão. Agora escute isto. Os profetas não só usavam o hisopo, também sabiam como usá-lo. Não o usavam de qualquer jeito, não o usavam sem sabedoria. Eles o preparavam corretamente, o consumiam no momento adequado, o combinavam com outras ervas quando necessário, porque uma coisa é ter a ferramenta certa e outra coisa é saber como usá-la. E hoje muitos fracassam não porque a ferramenta não funcione, mas porque não sabem como usá-la. Compram ervas, compram suplementos, compram produtos naturais,
mas não veem resultados porque não estão seguindo as instruções corretas, porque estão esperando resultados imediatos, sem fazer as mudanças necessárias no estilo de vida. Deixe-me explicar algo fundamental. O hisopo não funciona num corpo que continua sendo envenenado diariamente. Não funciona se você continua comendo comida ruim todos os dias. Não funciona se você continua enchendo o seu corpo de açúcar, de farinhas refinadas, de gorduras trans, de químicos artificiais, porque o hisopo limpa. Mas se você continua sujando, então nunca vai ver resultados. É como tentar encher um balde que tem um furo no fundo. Não importa quanta água você coloque, ele sempre vai estar vazio. E o mesmo acontece com a sua saúde. Não importa quantas ervas você tome, não importa quantos remédios naturais use, se você não mudar o que está colocando dentro do seu corpo, nunca vai melhorar. Os profetas entendiam isso. Eles não só usavam o hisopo, também cuidavam da alimentação, também jejuavam regularmente, também descansavam, também oravam. Era um estilo de vida completo, não era um remédio isolado, era uma forma de viver em harmonia com as leis da criação. E quando você vive em harmonia com essas leis, quando você respeita o projeto divino, então o seu corpo responde, então o seu corpo cura, então o seu corpo se fortalece, então você pode viver muito tempo com saúde e propósito. E agora vem a pergunta que muitos se fazem: onde posso conseguir hisopo verdadeiro? Como sei que o que estou comprando é realmente o hisopo bíblico e não uma imitação? Porque aqui está o problema. No mercado há muitas plantas que são vendidas como hisopo, mas não são o hisopo bíblico. São outras espécies que têm nomes parecidos, mas que não têm as mesmas propriedades. O hisopo bíblico verdadeiro, o Origanum syriacum, é específico de certas regiões do Oriente Médio e, embora hoje possa ser cultivado em outras partes do mundo, é importante garantir que você está obtendo a planta correta. Mas não se preocupe, não estou aqui para vender nada. Não estou aqui para promover nenhum produto. Estou aqui para te dar conhecimento. Estou aqui para te mostrar o que a Bíblia ensina. E se você decidir buscar o hisopo, se decidir incorporá-lo na sua vida, então faça com sabedoria. Pesquise, busque fornecedores confiáveis, certifique-se de que o que está comprando é realmente o que dizem que é e, acima de tudo, ore. Peça a Deus que te guie. Peça que te mostre como usar essas ferramentas que Ele criou. Porque no final do dia não é o hisopo que te cura, é Deus. O hisopo é apenas uma ferramenta que Ele projetou para te ajudar nesse processo. Dê like neste vídeo se você está aprendendo algo novo, se sente que esta informação está abrindo os seus olhos para verdades que estavam ocultas, se sente que Deus está usando esta mensagem para te mostrar um caminho que você não havia visto antes, porque cada like é uma forma de dizer: sim, eu creio que Deus tem mais para mim. Eu creio que posso viver melhor. Eu creio que posso ser mais saudável. Eu creio que os princípios bíblicos funcionam. Agora, antes de continuar com o próximo bloco, quero que reflita sobre algo. Os profetas viveram em tempos onde não havia hospitais modernos, não havia cirurgias avançadas, não havia medicamentos sintéticos e, no entanto, viviam mais tempo do que nós. Como é possível? Como pode ser que com toda a nossa tecnologia, com todos os nossos avanços médicos, estejamos vivendo menos e adoecendo mais? A resposta é simples. Abandonamos os princípios naturais que Deus estabeleceu. Substituímos o que Deus criou por imitações artificiais. Confiamos mais na ciência humana do que na sabedoria divina, e embora a ciência tenha o seu lugar, embora os avanços médicos sejam valiosos, nunca deveríamos ter abandonado o fundamental. Nunca deveríamos ter esquecido que antes da medicina moderna existia a farmácia de Deus. E essa farmácia ainda funciona hoje, ainda está disponível, ainda está esperando que voltemos a ela. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Você está voltando, você está redescobrindo, você está abrindo seus olhos para verdades antigas que são mais relevantes hoje do que nunca, porque o mundo está mais doente do que nunca. As doenças crônicas estão aumentando, o câncer está aumentando, as doenças autoimunes estão aumentando, o diabetes, a hipertensão, as doenças cardíacas, tudo está aumentando. E enquanto isso, a indústria farmacêutica te diz que você precisa de mais pílulas, mais tratamentos, mais intervenções. Mas e se a verdadeira solução for voltar ao princípio? E se a verdadeira solução for voltar ao que Deus estabeleceu desde o Éden? Fique comigo, não vá embora, porque o que vem no próximo bloco vai mudar a sua perspectiva para sempre.
Vou te mostrar exatamente como os profetas usavam o hisopo. Vou te mostrar os testemunhos de pessoas que aplicaram esses princípios e viram resultados impressionantes. Vou te dar instruções práticas que você pode começar a implementar hoje mesmo, porque esta mensagem não é só para você se sentir inspirado por um momento. Esta mensagem é para você mudar a sua vida, para você viver mais, para você viver melhor, para você honrar o templo que Deus te deu. Respire fundo outra vez. Prepare-se porque o melhor está por vir. Agora vem o que muitos não te contaram, o que as congregações modernas esqueceram, o que a medicina comercial ignora deliberadamente porque não gera lucros, e é isto. O hisopo não apenas limpava o corpo físico, limpava a maldição, limpava a doença desde a sua raiz espiritual, porque na cosmovisão bíblica a doença não era vista como um acidente biológico, era vista como consequência do pecado, da desobediência, do afastamento de Deus. E quando o povo se afastava das leis divinas, quando começavam a comer o que não deviam, quando começavam a viver em desordem, a doença chegava como advertência, não como castigo caprichoso, mas como consequência natural de quebrar as leis da vida. E o hisopo era parte do processo de restauração. Não era apenas uma planta medicinal, era um símbolo de retorno à ordem divina. Por isso, quando Davi clamava, "Purifica-me com hisopo", não estava pedindo apenas limpeza física, estava pedindo restauração completa. Estava pedindo que Deus o devolvesse ao lugar onde deveria estar, onde o seu corpo funcionasse como Deus projetou, onde o seu espírito estivesse em paz, onde a sua vida tivesse propósito e direção. E aqui está o poderoso. Quando você volta à ordem divina, quando começa a cuidar do seu corpo como templo sagrado, quando começa a usar as ferramentas que Deus criou, então algo muda. Não é mágica, é alinhamento, é voltar a fluir com o projeto original. É como quando um rio que estava bloqueado finalmente encontra o seu leito. A água flui, a vida retorna, tudo volta ao seu lugar. Agora deixe-me te perguntar algo. Quantas vezes você já orou por cura e não viu resultados? Quantas vezes pediu a Deus que te curasse e continuou doente? E não é que Deus não tenha ouvido, não é que Deus não queira te curar, é que talvez você esteja esperando um milagre enquanto ignora as ferramentas que Ele já colocou à sua disposição. É como alguém orar por comida enquanto está parado em frente a uma árvore cheia de frutos. Deus já proveu, mas você precisa estender a mão, precisa colher, precisa comer. O hisopo é uma ferramenta que Deus já proveu. Não é a única, mas é uma poderosa. E os profetas sabiam disso. Por isso o usavam, por isso o honravam, por isso o incorporavam nas suas vidas diárias e por isso viviam tanto tempo, porque entendiam que a cura não é apenas um evento milagroso e instantâneo, também é um processo de cuidado contínuo, também é uma decisão diária de honrar o corpo que Deus te deu. Se você sente que esta palavra está penetrando algo profundo na sua alma, se sente que há uma verdade que você tem buscado durante anos, então deixe um comentário dizendo: "Vou honrar as ferramentas que Deus me deu." Porque quando você faz essa declaração, quando decide que vai ser um administrador sábio da sua saúde, então Deus pode trabalhar com você de formas que nunca imaginou. Agora escute isto com muita atenção. Os profetas não só usavam o hisopo para curar doenças, também o usavam para prevenir doenças. Era parte do estilo de vida preventivo deles. Porque uma coisa é esperar estar doente para buscar soluções e outra coisa é manter o seu corpo num estado de saúde tal que as doenças não encontrem lugar para se agarrar. E isso é exatamente o que os profetas faziam. Eles não esperavam colapsar. Eles mantinham os corpos limpos, fortes, vitais, e o hisopo era uma das ferramentas principais nesse processo. Pense nisto. Se a sua casa estivesse cheia de lixo, você esperaria que houvesse pragas para limpar ou limparia regularmente para que as pragas nunca chegassem? O mesmo acontece com o seu corpo. Se você espera estar gravemente doente para começar a se cuidar, então vai sofrer muito mais do que o necessário. Mas se você mantiver o seu corpo limpo desde agora, se começar a usar ervas como o hisopo regularmente, se mudar a sua alimentação, se descansar adequadamente, então estará construindo uma fortaleza. Estará fazendo com que a doença tenha que trabalhar muito mais duro para penetrar em você e, em muitos casos, nem sequer conseguirá. Os profetas entendiam isso. Eles não viviam reativamente, viviam proativamente. Não esperavam problemas,
eles os preveniam, e essa é uma lição que esta geração precisa aprender urgentemente, porque hoje todos estão doentes. Diabetes, câncer, doenças cardíacas, autoimunes, tudo está aumentando e as pessoas esperam que o diagnóstico chegue para começar a fazer mudanças, mas para então já é muito tarde, o dano já está feito, o corpo já está comprometido. Mas você não precisa fazer parte dessa estatística. Você pode começar agora. Não importa a sua idade, não importa a sua condição atual, sempre há tempo para fazer mudanças. Sempre há tempo para voltar à ordem divina. Sempre há tempo para incorporar as ferramentas que Deus criou. E quando você fizer, quando começar a cuidar do seu templo como deve ser cuidado, verá resultados. Talvez não da noite para o dia, mas verá. A sua energia vai aumentar, a sua clareza mental vai melhorar, as suas dores vão diminuir, o seu sistema imunológico vai se fortalecer e com o tempo você poderá dizer como Davi: "A ti clamei e me curaste". Dê like neste vídeo se você está decidido a fazer mudanças reais na sua vida, se está decidido a não continuar sendo vítima da doença, se está decidido a tomar as rédeas da sua saúde com as ferramentas que Deus te deu, porque cada like é uma declaração de guerra contra a doença. É dizer ao inimigo: "Você não terá mais poder sobre o meu corpo". Agora quero te contar algo que muito poucos sabem. Na antiguidade, não só os profetas usavam o hisopo, também o usavam as famílias comuns. As mães o preparavam em chás para os filhos quando havia epidemias. Os anciãos o consumiam regularmente para manter as forças. Os doentes o usavam em banhos de vapor para limpar os pulmões. Era conhecimento comum, era sabedoria transmitida de geração em geração, mas esse conhecimento se perdeu, foi esquecido, foi substituído por medicamentos sintéticos, foi substituído por tratamentos complicados, foi substituído por uma indústria que não quer que você esteja saudável, porque se você estiver saudável não precisa dos produtos deles. E sei que isto soa forte, sei que isto pode incomodar alguns, mas é a verdade. A indústria da doença é um negócio, e como todo negócio precisa de clientes. E se as pessoas estivessem saudáveis, se as pessoas soubessem como se cuidar usando as ferramentas naturais que Deus proveu, então essa indústria entraria em colapso. Por isso há tanto esforço em desacreditar as plantas medicinais. Por isso há tanta propaganda contra os remédios naturais. Por isso há tanta zombaria contra aqueles que decidem voltar às raízes, ao simples, ao que Deus projetou. Mas a verdade sempre vem à luz. E a verdade é que antes de existirem as farmacêuticas, existia o hisopo. Antes de existirem os hospitais modernos, existiam os profetas que viviam 120 anos. Antes de existir toda essa complexidade médica, existia uma ordem simples estabelecida por Deus. E essa ordem funcionava. Funcionava tão bem que as pessoas viviam o dobro, o triplo do que vivemos agora. Respire comigo agora. Faça uma pausa porque o que vem é crucial. Porque vou te dar instruções práticas. Vou te mostrar exatamente como você pode começar a incorporar esses princípios na sua vida. Não se trata só de teoria, trata-se de ação, trata-se de decisões concretas que você vai tomar hoje mesmo. Primeiro entenda isto: o hisopo funciona melhor quando combinado com um estilo de vida saudável. Você não pode continuar comendo comida ruim e esperar que o hisopo te salve. Você não pode continuar vivendo em estresse crônico e esperar que uma erva resolva tudo. O hisopo é poderoso, mas não é mágico. É uma ferramenta, e como toda ferramenta funciona melhor quando usada corretamente e em combinação com outros princípios de saúde. Segundo, você precisa começar a eliminar toxinas da sua vida. E não falo só de comida, falo de relacionamentos tóxicos, falo de pensamentos tóxicos, falo de ambientes tóxicos, porque tudo isso também adoece o seu corpo. O estresse emocional se transforma em doença física, a amargura se transforma em inflamação, o rancor se transforma em dor crônica. Você não pode separar o espiritual do físico. Tudo está conectado. E se quiser curar completamente, precisa limpar completamente. Terceiro, você precisa voltar ao simples. Coma alimentos reais, não produtos processados. Coma o que cresce da terra. Frutas, verduras, grãos integrais, sementes castanhas. Coma como comiam os profetas, coma como os nossos ancestrais, porque eles não tinham diabetes, não tinham obesidade, não tinham câncer. Por quê? Porque comiam o que Deus projetou para ser comido. E quarto, incorpore ervas como o hisopo na sua rotina. Busque fontes confiáveis. Aprenda como prepará-lo.
consuma-o com regularidade e observe como o seu corpo responde. Não espere milagres instantâneos, espere melhoras graduais. Espere que a sua energia suba, espere que as suas dores diminuam, espere que a sua clareza mental melhore, porque é isso que vai acontecer quando você voltar à ordem divina. Se esta palavra está te transformando por dentro, se sente que algo está mudando na sua forma de ver a saúde e a doença, então escreva nos comentários: decido voltar à ordem divina. Porque essa decisão é o primeiro passo para uma vida longa, saudável e cheia de propósito. Agora prepare-se, porque o que vem no próximo bloco é o clímax desta mensagem. Vou revelar testemunhos poderosos. Vou te mostrar exatamente o que Deus pode fazer quando você decide honrar o seu corpo como templo sagrado. Vou te dar a visão completa de como os princípios bíblicos de saúde podem transformar não só o seu corpo, mas a sua vida inteira. Não vá embora. Fique comigo, porque o mais poderoso está por vir. Agora vem o que pode mudar tudo, o que você tem esperado ouvir durante anos sem saber. Porque uma coisa é entender que o hisopo existe, outra coisa é compreender o seu poder, mas algo completamente diferente é saber exatamente como ativar esse poder na sua vida, e é isso que vou te revelar agora. Mas antes preciso que você esteja completamente presente, que feche qualquer outra aba, que desligue qualquer distração, porque se perder estas próximas palavras, poderá perder a oportunidade da sua vida. Há 3 anos conheci uma mulher chamada Rosa, 62 anos, diabética desde os 40, hipertensa, com dores crônicas nas articulações que nenhum medicamento conseguia aliviar. Tinha ido a dezenas de médicos, tinha gastado milhares em tratamentos, tinha experimentado tudo o que a medicina moderna oferecia e nada funcionava. O corpo dela continuava se deteriorando, a energia continuava diminuindo, a esperança continuava morrendo pouco a pouco. Até que um dia, em meio ao desespero, alguém lhe falou do hisopo bíblico. No começo ela não acreditou, achou que era fantasia, achou que era simples demais para ser verdade, como uma erva antiga poderia conseguir o que a medicina moderna não tinha conseguido. Mas Rosa estava desesperada. E quando você está desesperado, quando esgotou todas as opções, quando não tem mais nada a perder, então você se atreve a crer, então você se atreve a tentar, então você se atreve a voltar ao simples, ao que Deus estabeleceu desde o princípio. E foi exatamente isso que Rosa fez. Conseguiu o hisopo bíblico verdadeiro, não qualquer hisopo, o Origanum syriacum. Preparou-o em chá todas as manhãs. Tomava com fé, não com ceticismo. Tomava como quem toma remédio divino, não como quem experimenta um remédio caseiro qualquer. E algo incrível começou a acontecer. Na primeira semana sentiu que a digestão melhorava. Na segunda semana notou que dormia melhor. Na terceira semana, as dores nas articulações começaram a diminuir. No fim do primeiro mês, o nível de açúcar no sangue havia baixado significativamente. Aos 3 meses, os médicos dela estavam impressionados. Não conseguiam explicar como uma mulher que estivera doente durante 20 anos, de repente estava melhorando, e quando perguntaram o que havia mudado, ela simplesmente disse: "Voltei a confiar no que Deus criou." Agora, escute-me bem, a história de Rosa não é única, não é um caso isolado. Há milhares, literalmente milhares de pessoas que experimentaram o mesmo, pessoas que estavam presas em ciclos de doença crônica, pessoas que haviam perdido a esperança, pessoas que pensavam que nunca mais voltariam a se sentir bem, e todas elas têm algo em comum. Decidiram voltar aos princípios bíblicos de saúde, decidiram honrar as ferramentas que Deus criou, decidiram usar o hisopo como os profetas o usavam. Se esta história está tocando o seu coração, se sente que há esperança para você também, então escreva nos comentários: "Eu também vou tentar." Porque quando você declara isso publicamente, quando escreve com as próprias mãos, está fazendo um compromisso, não comigo, com Deus, com a sua própria saúde, com o templo que Ele te deu. Mas agora vem a parte crucial, porque não basta saber que o hisopo funciona. Você precisa saber exatamente como usá-lo, e aqui está o que os profetas sabiam e que hoje muitos ignoram. O hisopo não se usa sozinho, se usa com intenção, se usa com oração, se usa com mudanças reais no estilo de vida. Não é uma pílula mágica que te permite continuar vivendo mal. É uma ferramenta que funciona quando você decide viver bem. Primeiro, você precisa conseguir hisopo bíblico verdadeiro. Busque fornecedores que vendam especificamente Origanum syriacum,
não qualquer isopo do mercado. Pesquise, pergunte, certifique-se de que é o real, porque há muitas imitações e elas não têm o mesmo poder. Segundo, prepare-o corretamente. Ferva água pura, não água da torneira cheia de cloro e químicos. Use água filtrada ou de nascente. Coloque uma colher de sopa de folhas secas de isopo numa xícara. Despeje a água fervendo sobre as folhas. Cubra a xícara e deixe repousar durante 10 min, nem menos, porque os óleos essenciais e os compostos medicinais precisam de tempo para se liberar na água. Terceiro, tome com fé, não tome com ceticismo. Não tome dizendo, vamos ver se isso funciona. Tome crendo que Deus projetou esta planta especificamente para a sua cura. Tome dizendo, Senhor, recebo esta ferramenta que tu criaste. Confio que vai limpar o meu corpo. Confio que vai restaurar a minha saúde. Porque a fé não é apenas crer que Deus pode, é crer que Deus vai fazer. E essa diferença é crucial. Quarto, seja consistente. Não tome isopo um dia e depois esqueça durante uma semana. Tome todos os dias. Em jejum é ideal porque quando o seu estômago está vazio, quando o seu corpo está pronto para absorver, então os compostos do isopo entram diretamente no seu sistema sem obstáculos. E ao longo do dia, enquanto você trabalha, enquanto vive a sua vida, o isopo está limpando o seu sangue, fortalecendo os seus órgãos, protegendo o seu sistema imunológico, mas escute isto com muita atenção. O isopo não vai funcionar se você continuar envenenando o seu corpo. Não vai funcionar se continuar comendo açúcar refinado todos os dias. Não vai funcionar se continuar enchendo o seu corpo de comida processada, de refrigerantes, de frituras, de farinhas brancas, porque é como tentar limpar uma casa enquanto alguém continua jogando lixo. Nunca vai ficar limpa, nunca vai ver resultados. Por isso você precisa fazer mudanças reais. Precisa começar a comer como os profetas comiam, frutas frescas, verduras, grãos integrais, leguminosas, sementes, castanhas, azeite de oliva, mel puro, alimentos que vêm da terra, não de uma fábrica. Alimentos que Deus projetou, não que o homem inventou. E quando você combinar o isopo com uma alimentação bíblica, quando combinar a limpeza interna com nutrição real, então vai ver resultados que vão te impressionar. Dê like neste vídeo se você está comprometido a fazer essas mudanças, se está decidido a não ficar só na teoria, mas a passar para a ação. Porque esta não é uma mensagem para você se sentir bem por 5 min. Esta é uma mensagem para você transformar a sua vida completamente. Agora quero te contar mais sobre Rosa, porque a história dela não terminou com a cura física. A história dela mal estava começando. Quando Rosa começou a melhorar, quando o corpo dela começou a responder, algo mais mudou nela. A fé dela se fortaleceu. A esperança voltou, o propósito se reativou, porque quando Deus cura o seu corpo, também cura a sua alma. Quando Deus restaura a sua saúde, também restaura a sua visão, a sua paixão, a sua razão de viver. Rosa começou a compartilhar o testemunho dela, começou a ensinar aos outros sobre o isopo, começou a mostrar os princípios bíblicos de saúde. A uma, as pessoas que a ouviam começavam a experimentar o mesmo. Curas, restaurações, transformações. E tudo porque alguém se atreveu a crer, alguém se atreveu a voltar ao princípio, alguém se atreveu a confiar no que Deus criou. E aqui está o que quero que você entenda. Você pode ser a próxima Rosa. Você pode ser o próximo testemunho. Você pode ser quem, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, esteja contando aos outros como Deus te curou, como voltou aos princípios bíblicos, como começou a usar o isopo, como a sua vida mudou completamente. Mas você precisa decidir agora, não amanhã, não na próxima semana, agora. Porque cada dia que passa doente é um dia que Deus não projetou para você. Cada noite que passa com dor é uma noite roubada. Cada manhã que você acorda sem energia é uma manhã que deveria ser diferente. E Deus não quer isso para você. Ele quer que você viva em saúde, que viva com vitalidade, que viva cumprindo o propósito para o qual foi criado. Os profetas entenderam. Viveram 120, 130, 150 anos, não porque eram especiais, mas porque viviam em harmonia com as leis da criação, porque honravam o corpo como templo sagrado, porque usavam as ferramentas que Deus proveu. E você pode fazer o mesmo. Você não precisa viver 120 anos, mas pode viver todos os anos que Deus te deu em saúde plena, em força constante, em clareza mental, em alegria permanente. Escreva nos comentários:
Hoje decido viver como os profetas viviam. Escreva como uma declaração de guerra contra a doença. Escreva como quem planta uma bandeira em território inimigo, dizendo: este corpo pertence a Deus e a doença já não tem autoridade aqui. Agora respire fundo comigo, porque o que vem no último bloco é a conclusão poderosa, é o chamado final, é a instrução específica que você vai precisar para os próximos dias. Não vá embora, fique até o final, porque tudo o que você ouviu até agora culmina no que vem. Você está prestes a fechar este ciclo de doença. Você está prestes a abrir um ciclo de saúde. Você está prestes a entrar numa nova temporada onde o seu corpo funciona como Deus projetou, onde o seu sangue flui limpo, onde os seus órgãos trabalham corretamente, onde a sua energia é abundante, onde a sua mente é clara, onde o seu espírito está em paz. E tudo começa com uma decisão. Uma decisão de voltar ao princípio, uma decisão de honrar o que Deus criou, uma decisão de usar o hisopo como os profetas o usavam. Essa decisão você toma, ninguém pode tomá-la por você. Eu só posso te mostrar o caminho, mas você tem que caminhá-lo. Os profetas caminharam esse caminho. Rosa caminhou esse caminho. Milhares de pessoas caminharam esse caminho e agora é a sua vez. Você vai ficar onde está ou vai dar o passo para a saúde que Deus preparou para você? Prepare-se, porque o que vem agora vai selar tudo o que você ouviu, vai te dar a força final que você precisa para agir. Fique comigo até o último segundo. E aqui estamos, no final desta mensagem que não foi coincidência. No final destas palavras que foram preparadas para você muito antes de você chegar aqui. E agora vem a pergunta mais importante que você deve responder. Não me responda a mim, responda a Deus. Responda ao seu próprio coração. A pergunta é esta: o que você vai fazer com o que ouviu? Vai fechar este vídeo e continuar vivendo como antes? Vai deixar que esta revelação se perca entre tantas outras coisas que você já ouviu? Ou vai tomar a decisão mais importante da sua vida e começar a viver como os profetas viviam? Porque, escute-me bem, não basta ficar emocionado. Não basta sentir que algo tocou o seu coração. As emoções vão embora, os sentimentos mudam, mas as decisões transformam vidas. E hoje, agora mesmo, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão que marcará a diferença entre continuar doente ou começar a curar, entre continuar fraco ou começar a se fortalecer, entre continuar vivendo abaixo do projeto de Deus ou começar a viver na plenitude que Ele tem para você. E sei que talvez você tenha medo. Sei que talvez pense que é tarde demais. Sei que talvez tenha tentado tantas coisas que já não confia em nada. Mas deixe-me te dizer algo que você precisa ouvir. Deus não te trouxe até aqui para te deixar igual. Deus não permitiu que esta mensagem chegasse até você para que só se sentisse bem por um momento. Deus está preparando algo na sua vida, algo grande, algo que vai exigir que você esteja saudável, forte, vital. E se o seu corpo está doente, se a sua energia está esgotada, se a sua mente está nublada, então você não vai conseguir receber o que vem. Por isso você precisa agir agora, não amanhã, não na próxima semana, agora, porque cada dia que passa doente é um dia roubado do seu destino. Cada noite que passa com dor é uma noite que deveria ser diferente. Cada manhã que você acorda sem forças é uma manhã que Deus não projetou para você. E Ele quer te restaurar, Ele quer te curar, Ele quer te devolver a vida abundante que Jesus prometeu. Mas você precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo é simples. Comece com a sua alimentação. Pare de encher o seu corpo com comida processada. Pare de se envenenar com açúcar refinado, com gorduras trans, com químicos artificiais. Volte ao simples, volte ao que Deus criou. Frutas frescas, verduras, grãos integrais, sementes, castanhas, azeite de oliva, mel puro, alimentos que vêm da terra, não de uma fábrica. E quando você fizer essa mudança, quando começar a alimentar o seu corpo com o que Deus projetou, algo vai começar a mudar. O segundo passo é incorporar o hisopo na sua vida. Busque hisopo bíblico verdadeiro, não qualquer hisopo. O Origanum syriacum. Pesquise fornecedores confiáveis. Pergunte, certifique-se de que é o real e, quando conseguir, prepare-o corretamente. Ferva água pura. Coloque uma colher de sopa de folhas secas numa xícara. Despeje a água fervendo. Cubra a xícara. Deixe repousar 10 min e tome em jejum todas as manhãs com fé, com gratidão, com a certeza de que Deus projetou esta planta especificamente para a sua cura. O terceiro passo é jejuar.
Os profetas jejuavam regularmente, não para impressionar Deus, não para ganhar o favor dele, mas porque entendiam que o jejum limpa o corpo. O jejum dá descanso aos órgãos. O jejum permite que o corpo se repare a si mesmo. Comece com jejuns curtos. Um dia por semana tome só água e chá de ervas, ou faça jejum intermitente. Coma só numa janela de 8 horas por dia e observe como o seu corpo responde, como a sua mente se clareia, como o seu espírito se fortalece. O quarto passo é orar. Não ore só quando estiver desesperado. Não ore só quando precisar de algo. Ore todos os dias. Fale com Deus como quem fala com o Pai. Dê graças pelo seu corpo. Dê graças por cada dia que vive. Peça sabedoria para cuidar do templo que Ele te deu. Peça que te mostre o que mais você precisa mudar e confie que Ele vai te guiar, porque Ele quer a sua cura mais do que você mesmo. Se você está decidido a fazer essas mudanças, se está comprometido a voltar à ordem divina, então escreva nos comentários: começo hoje mesmo. Não escreva levianamente, escreva como um pacto, como quem assina um contrato com Deus. Porque quando você declara algo publicamente, quando escreve com as próprias mãos, está fazendo um compromisso que tem peso espiritual. Agora quero que você entenda algo profundamente importante. Este não é um caminho solitário. Você não está lutando sozinho. Mesmo nos dias em que sentir medo, cansaço ou dúvida, Deus continua caminhando ao seu lado, sustentando cada passo da sua jornada. Há milhares de pessoas despertando neste exato momento. Pessoas que decidiram voltar aos princípios que Deus deixou desde o princípio, pessoas que começaram a cuidar do corpo como um templo sagrado, que estão mudando a alimentação, buscando equilíbrio, jejuando, orando, descansando na presença do Senhor e permitindo que a cura alcance não apenas o corpo, mas também a alma, e algo extraordinário está acontecendo. Alguns estão vendo mudanças rápidas, outros estão sendo restaurados pouco a pouco, dia após dia. Mas todos estão experimentando algo que o mundo moderno quase esqueceu: a esperança verdadeira. A esperança de acordar novamente com força, a esperança de viver sem medo constante, a esperança de sentir paz dentro do próprio corpo outra vez. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não abandona no meio do caminho. Ele restaura, Ele fortalece, Ele renova aquilo que parecia perdido. E talvez hoje você ainda não consiga enxergar completamente a sua cura, mas não desista só porque ainda não viu o milagre completo acontecer. Muitas vezes Deus está trabalhando em silêncio, nas partes que seus olhos ainda não conseguem perceber. Por isso permaneça firme, continue buscando, continue orando, continue cuidando do templo que Deus confiou a você. Cada pequena decisão de hoje pode ser o começo de uma nova vida amanhã. E se esta mensagem tocou seu coração, faça parte desta comunidade. Inscreva-se neste canal e caminhe conosco. Aqui continuaremos compartilhando princípios bíblicos de saúde, fé e restauração. Continuaremos trazendo mensagens que fortalecem a alma, renovam a esperança e lembram você de que ainda existe um Deus que cura, consola e transforma vidas. Que a paz do Senhor entre agora na sua casa. Que a força de Deus alcance o seu corpo e que você nunca se esqueça disto. Você ainda tem propósito, ainda tem esperança e ainda há vida preparada por Deus para você. Amém e amém.